Olá, amados, graça e paz. Sejam muito bem-vindos uma vez mais à nossa célula em família. Nesta oportunidade, vamos estudar a segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Eu te convido, vem conosco. Como já vimos em estudos anteriores, no tempo da Tessalônica havia muita perseguição à igreja. A perseguição ela tinha duas facetas principais, a perseguição externa e a perseguição interna. A perseguição externa ela foi muito forte nas áreas de domínio romano, nas áreas onde o exército romano foi originário, nas áreas do Lácio, nas áreas da atual Roma. Na Tessalônica já era um mundo grego, a perseguição à igreja continuava sendo forte. Entretanto, nós já estudamos também uma outra perseguição, que é a perseguição interna, a perseguição feita por doutrinas, feita por sofismas, feita por pensamentos, feita por heresias. Esta perseguição ela sempre assolou a igreja desde os seus primórdios. E os apóstolos e os pais da igreja, neste caso o apóstolo Paulo, ele lutava muito contra essa invasão doutrinária à igreja. A igreja da Tessalônica, ela era uma igreja de língua romana, de língua grega. O domínio era do Império Romano. O domínio militar, o domínio político era do Império Romano, mas a cultura era uma cultura grega. Falava-se o grego koiné, o grego comum na época, uma junção das três principais correntes do grego falado, concluiu no grego koiné. Eles falavam grego e o mundo romano tinha essa característica, a característica do pensamento. Era um mundo muito idolátrico, muita idolatria, muitos deuses, muitos cultos, muita promiscuidade, muita imoralidade. Imoralidade associada à religião. Os cultos eram muitas vezes bacanais, eram cultos religiosos e morais. Entra a igreja cristã, o evangelho começa a ser pregado e então essas doutrinas elas começam a bombardear a igreja. O apóstolo Paulo está lutando contra isso, está ensinando a igreja, ele está lançando os fundamentos da igreja. Como apóstolo, ele lançava os alicerces da igreja. O alicerce é Cristo e sobre essa pedra ele ia construindo um arcabouço, um conteúdo doutrinário importante para a igreja naquela época. Nessa situação, nós temos lá o gnosticismo, luta contra a igreja e várias outras doutrinas. E existe uma perseguição doutrinária sobre a segunda vinda de Jesus, que também já foi tratada em outros estudos. Não? As pessoas elas esperavam, o cristianismo da época esperava ferventemente a segunda vinda do Senhor. Foi uma promessa da ascensão. Jesus subiu, na ascensão ele disse que ele voltaria e a igreja então, com o coração fervente, na expectativa da volta do Senhor, eles, aonde pregavam o evangelho, essa mensagem da segunda volta, ela era anunciada. Obviamente que o tempo passou e a igreja foi aprendendo os tempos de Deus. Entretanto, nós, como igreja, também precisamos pregar esta segunda volta. Não? Saber da segunda volta de Cristo nos leva a um ponto muito importante que nós vamos ver neste estudo. Entender, compreender, estar consciente e viver dia a dia com o pensamento de que Jesus vai voltar, o nosso Senhor vai voltar, nos leva a uma etapa muito importante que nós vamos apreciar muito neste estudo. Muito bem, a igreja da Tessalônica era bombardeada por isso. Nós vamos ler o segundo capítulo da segunda epístola aos Tessalonicenses. Para este estudo, você vai ler do versículo 1 ao versículo 17, ou seja, o capítulo completo. Eu só vou fazer uma introdução. Ele diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais
da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ele é claro que o dia do Senhor não chegou, não. Você vai encontrar no decorrer da nossa história doutrinas, religiões, heresias, pensamentos que trabalham muito com esse tema, não. Eles trabalham com o tema dizendo que algumas heresias, algumas seitas, melhor dizendo, afirmam que Jesus já voltou. Uma delas, não vou mencioná-la neste momento, uma delas, ela afirma que Jesus voltou no século XIX, não, que voltou espiritualmente. Não. Outras seitas, elas trabalham muito a característica apocalíptica da segunda vinda de Jesus e acabam fazendo com que os seus membros ou participantes ou seguidores, eles cometam ações descabidas. Não? Houve um caso, o caso do Jim Jones, não, nas Guianas. Ele trabalhou essa característica apocalíptica, ele levou a igreja dele ao suicídio coletivo, trabalhando este assunto da segunda vinda de Jesus, trabalhando essa característica assombrosa do que é do Apocalipse. A mensagem do Apocalipse não é isso, não é essa mensagem descabida, louca, que muitos homens têm pregado mundo afora. Não? Nós temos, graciosidade à parte, nós temos até um suposto Jesus Cristo brasileiro, não? Então, e pessoas seguem esse homem, não? Em outra oportunidade eu menciono, ele é brasileiro e ele está no estado do Paraná. Então, são estudos que as pessoas fazem de maneira fora de contexto, de maneira descabida, e vão enganando pessoas. São homens ou mulheres que vão enganando pessoas com falsas doutrinas, que vão mentindo e que vão trabalhando no coração das pessoas o medo, a desesperação. Nós precisamos ter consciência de uma coisa: o Senhor Jesus Cristo, ele vai voltar. Ele veio na primeira vez para ser o nosso Salvador. Ele atua como advogado junto ao Pai, mas ele voltará como juiz. Ele voltará para resgatar a sua igreja. Entretanto, ele foi muito bem claro, você pode conferir o texto escrito aqui na folha da lição, e este evangelho será pregado a todas as nações. E então virá o fim. Jesus sempre trabalhou este assunto com a igreja, que ele viria, que ele morreria, que ele voltaria. Não? A igreja da Tessalônica passava por essa dificuldade, porque eles lutavam contra essa doutrina. O mundo pressionava a igreja por causa dessa doutrina, como querendo dizer que o evangelho não aconteceu, ou não vai acontecer, ou o Senhor de vocês está demorando em voltar, ou que o Jesus já veio. Então havia uma confusão. Até hoje você vai encontrar religiões, você vai encontrar seitas, você vai encontrar heresias que fazem confusão nesta doutrina, na doutrina da segunda volta de Jesus. E é muito importante que você e eu, como igreja, tenhamos bem firme o nosso fundamento, que é o nosso Senhor Jesus, tenhamos bem claro a palavra da salvação e a palavra da santidade, a palavra profética em nosso coração, porque existe um plano de Deus para a nossa vida aqui nesta terra. Nós precisamos ainda como igreja alcançar as nações, precisamos alcançar os nossos vizinhos, alcançar os nossos bairros, alcançar as nossas cidades, alcançar os nossos estados, o nosso país, alcançar as nações. Nós ainda precisamos pregar o evangelho, nós ainda precisamos alcançar o mundo com o evangelho. Essa é uma obra minha e essa é uma obra sua, de você que me escuta. O Senhor Jesus voltará no tempo determinado que o Pai colocou para que isso aconteça, como Ele mesmo disse, tempo de exclusiva autoridade que o Pai reservou para si. Nós, como igreja, precisamos nos fixar o seguinte: quando existem tempos de perseguições, normalmente os alicerces da nossa fé começam a balançar. A igreja da Tessalônica passava por esse tempo de perseguição, passava por esse tempo de pressão. A nossa igreja atual passa por um tempo de perseguição, por um tempo de abalo. Talvez você não sinta ou talvez você não perceba, mas
as falsas doutrinas e as ondas de pensamento de novidade, eles tentam chacoalhar as bases da igreja. Não, as bases da igreja uma das bases da nossa igreja é a família. Não, a família é atacada, a estruturação familiar é atacada em nome de direitos, em nome de igualdades. Não é desconstruída a imagem do pater família. Não, a imagem do pai de família, a sociedade tenta desconstruir essa imagem, a imagem do homem que cuida, a imagem do homem que provê, a imagem do homem que abençoa. Não, é ridicularizada a imagem do pai de família, é ridicularizada a imagem da mãe de família, da mãe que instrui, da mãe que amamenta, da mãe que cuida, da mãe que protege, da mãe que ensina, não, da mãe que tem esse cuidado magnífico, esse cuidado divino sobre o filho. Então, a nossa família, ela é atacada, a nossa sociedade é atacada, não, a nossa sexualidade é atacada em nome de igualdade, em nome de direitos. Mas você e eu, como igreja, precisamos abrir os nossos olhos, estar atentos, não, ver que, independente da perseguição que nós passamos, não, nós precisamos fundamentar os nossos alicerces, fundamentar os nossos pés na rocha, estar firmes ali, não, para que a nossa vida, não, para que a nossa casa esteja produzindo frutos dignos de arrependimento e que a gente alcance o propósito que Deus tem para a nossa vida. Em tempos de pandemia, em tempos de dificuldade, não, você verá uma situação antagônica. As pessoas têm aumentado o número de divórcios. Não, isso não é só no Brasil, isso foi explosivo em Israel, nos outros países, aumentou o número de divórcios, porque supostamente as pessoas não conseguem mais ficar em casa juntos. Não. Então, veja você que desconstrução, que perseguição tácita nossas famílias, nossa igreja vem sofrendo. Veja a destruição da família. Num tempo em que ficar juntas seria uma bênção, as pessoas se estão divorciando porque ficam em casa mais tempo pela pandemia, então elas não aguentam ficar uma com a outra. Não. Obviamente que tudo soa muito gracioso, obviamente que nós vemos piadinhas na internet, nos meios virtuais, mas de trás dessas piadinhas, pense você comigo, pense você conosco, a família é um lugar, é o lugar onde você, pai, onde você, marido, exerce primeiramente seu sacerdócio, abençoando a sua família, sendo canal de bênção para a sua família, e de repente nós vemos lá, vira meme da internet, eu não consigo ficar em casa porque a minha mulher está lá ou porque os meus filhos estão lá. É muito importante nós, como família, reavaliarmos essa situação, reavaliarmos o que as pressões externas estão fazendo no nosso interior. Não, é importante reavaliar. Você está mais tempo em casa, puxa, use mais tempo para a oração. Não. Você está mais tempo em casa, está cheio de preocupações, ore. Não, ore, porque com a nossa preocupação nós não vamos conseguir resolver nenhum dos problemas. Com a nossa oração, Deus vai nos dar estratégias para que façamos coisas que tragam à nossa casa alimento, bênção e prosperidade. A perseguição, ela sempre existe, ela sempre vai existir, porque é um dos canais, é um dos meios que Deus usa para transformar os seus filhos em filhos maduros, em filhos que aprenderam, em filhos que estão sendo preparados. Então, a igreja da Tessalônica lutava contra essa situação, lutava contra essas perseguições, lutava contra esses problemas, não lutava contra causas doutrinárias que nós muitas vezes lutamos hoje. Nós estamos no tempo dos ideais, no tempo do achismo. Mas eu acho isso, mas eu acho aquilo, mas a Bíblia diz isso. E a pessoa vai interpretando a sua maneira, vai vendo canais de televisão ou vai vendo comentários na internet e vai se apoderando daquilo. Nós precisamos fincar os nossos pés
na rocha. Nós precisamos, nos tempos de dificuldades, nós precisamos nos abraçar a Jesus, nós precisamos nos alicerçar em Cristo e nós precisamos fortalecer o nosso vínculo de igreja, o nosso vínculo de fé, o nosso vínculo de irmandade, o nosso vínculo de fileu, o nosso amor. A palavra fileu, na verdade a palavra filé, em grego ela significa tribo, é um dos amores, não? O amor filéu, vem dessa palavra filéu, é o amor comunitário. Nós precisamos, como igreja, aumentar o nosso amor comunitário, nós precisamos fortalecer os nossos laços, porque as perseguições elas vêm para nos ensinar. Amado, eu chamo a nossa atenção, chamo a minha também, a perseguição ela não serve para nos dividir. A perseguição ela não pode servir para nos levar para outros caminhos. Não, a perseguição ela deve servir para nos unir, para consolidar, para fortalecer, para nos unir em um propósito de oração, para nos unir em um propósito cristão. Não, a igreja da Tessalônica lutava contra essas situações, lutava contra a imoralidade era marcante. Se você luta contra essa situação, você precisa se unir à igreja, você precisa estar ali unido por meio da sua célula, você precisa estar unido ao seu líder, unido aos seus supervisores, unido aos seus pastores. Não, você precisa falar, olha, eu passo por esse problema, eu luto com essa dificuldade, eu quero vencer, quaisquer que sejam. A igreja da Tessalônica lutava contra essas coisas, não? E esse é o passo. O segundo, essa é a realidade. O passo, o porquê o apóstolo Paulo trata esses assuntos, é a questão da nossa vida cotidiana, não? O saber da volta de Jesus, o apóstolo Paulo foi bem claro nesse texto que você já leu, que primeiro viria muita tribulação, seria manifesto o homem da iniquidade, ou seja, ele estava falando do anticristo, não? Seria manifesta a apostasia, as pessoas que conheceram a Deus e o rejeitaram ainda assim. E ele fala que primeiro todas essas coisas seriam manifestas, mas ele, lá no versículo 14, ele fala, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Toda essa mensagem, ela deve nos levar a um processo de santificação. A mensagem da segunda vinda de Jesus, ela deve nos levar à santificação, à separação do mundo, porque antes de saber que Cristo vai voltar, é importante eu estar preparado para essa sua volta. Como já foi dito em aulas anteriores, Jesus pode voltar, assim como eu posso ir de encontro com Ele. Você pode morrer amanhã, você pode partir deste mundo amanhã. E Hebreus foi muito bem claro ao dizer, ao homem está ordenado morrer uma única vez, e depois disso o juízo. Não, a vida ela é fugaz, ela é passageira, ela é rápida, ela é um brilho, ela é um estralo. E de repente nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nós precisamos estar em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós precisamos andar em santidade e a mensagem da segunda vinda deve ser um alerta para nós, para que andemos em santidade. Essa santidade, a santidade na nossa vida pessoal, santidade nos nossos pensamentos, santidade nas nossas ações, santidade na nossa família, santidade na nossa conduta moral, na nossa conduta sexual, na nossa conduta trabalhista, na nossa conduta social. Nós precisamos andar santos e nós precisamos abrir o nosso coração para essa mensagem e olhar, puxa vida, Jesus vai voltar. Como eu estou para a volta de Jesus? Porque lembre, e nós reiteramos uma vez mais, com a licença do pleonasmo, reiteramos uma vez mais, Jesus vai voltar ou você vai se encontrar com Ele. Não, é muito importante nós abrirmos o nosso coração e santificarmos a nossa vida. É importante abrir a nossa vida e falar, Senhor, aqui está a minha vida. Não, eu quero ser purificado, eu quero deixar essa cultura grega, eu quero produzir frutos
não do arrependimento, eu quero produzir frutos de santidade. Na mensagem de domingo o pastor falou um pouco sobre esses frutos. Não, eu quero produzir, não, uma marca do cristão, a marca da árvore é o seu fruto. Não, então eu quero produzir frutos para a vida eterna. Não. A mensagem da Tessalônica, a mensagem para a igreja da Tessalônica, uma mensagem a uma igreja gentílica, a uma igreja que foi sua fundação, sua essência era uma essência pecaminosa, era essa mensagem. Não, Jesus voltará, obviamente, não abale o coração de vocês, mas prepare-se para esse momento. Prepare-se no dia a dia, não? Prepare-se nas palavras, prepare-se nas ações, prepare-se na vida cotidiana, prepare-se na vida congregacional. Então, eu preciso me preparar, eu preciso buscar a Deus, eu preciso encher o meu coração e a minha alma de Deus. Não? Eu preciso, amados, eu reitero, eu bato nessa tecla, eu insisto nisso. Não? A igreja, ela tem cultos dominicais, cultos abertos, seguindo os cuidados sanitários. Os cultos estão liberados, você pode vir, você pode participar conosco, você pode adorar a Deus. A igreja, a palavra de Deus adverte, não deixei de congregar-vos, como é costume de muitos. A igreja tem células online, esta mensagem alcança cada família, alcança cada célula. Não, a sua participação nessa célula é importante, é parte do seu processo de santidade. A igreja tem cultos de oração online e presencial, às quartas-feiras, às 19 horas. Você pode vir, o culto é presencial, seguindo as determinações de cuidado sanitário, uso de máscara e uso de álcool gel. Você pode e deve participar. Se você tem livre, participe. Não? Os jovens têm reuniões a cada 15 dias, eles têm o aperte o play, eles têm também alternado com uma célula. São reuniões, são momentos em que Deus nos dá a oportunidade de buscar a Ele e de aprender mais da santidade. A igreja, os pastores, eles oferecem um devocional diário às 16h30, não? É o pão diário. É uma oportunidade de você escutar a palavra de Deus, você acompanhar, você formar hábitos cristãos. A igreja da Tessalônica era uma igreja que tinha hábitos mundanos formados, porque era uma igreja grega. Entretanto, o apóstolo Paulo vai ensinando essa igreja a formar hábitos cristãos, hábitos de fé. Forme o seu hábito, fique firme independente da situação. Você está em sua casa em tempos de dificuldade, fique firme. Você está em sua casa lutando talvez contra o desemprego, lutando contra os problemas familiares, lutando com alguma briga familiar, fique firme. Volte-se à oração, volte-se à vida com Deus. Deus lhe dará sabedoria para administrar todas as situações, todos os problemas, todos os questionamentos. Fique firme. Jesus nos chamou para a santidade. É isso que o apóstolo Paulo enfatiza. Neste versículo 13, ele fala, olha, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Santificação do Espírito e fé na verdade. Então, amado, independente da situação que você estiver passando, fique firme. Não. A igreja da Tessalônica lutava contra essas perseguições, internas e externas, mas internas principalmente. Eu suponho que você talvez possa lutar contra muitas situações e perseguições internas, dúvidas, problemas, pensamentos sobre o futuro, meu Deus, como vai ser, problemas na família, problemas na criação dos filhos, problemas talvez na igreja, pensamentos que perturbam o seu coração. Volte o seu pensamento a Jesus, volte o seu pensamento a Deus, fique firme na fé, fique firme na graça, busque a Deus, busque ao Senhor. Um dos profetas, ele é bem claro em advertir, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está perto. Neste tempo de pandemia, neste tempo de dificuldade, nesse tempo onde houve um isolamento social, Deus, ele não se isolou, nem de você, nem da sua família. O profeta Jeremias, ele esclarece, Deus fala por meio do profeta Jeremias,
que nos esclarece da seguinte forma: e me buscareis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É tempo de buscar a Deus, é tempo de produzir frutos de santidade, é tempo de ficar firme na fé, porque Deus te dará a vitória e em Cristo Jesus Ele já nos deu a vitória. Não só fique firme, mas fortaleça a fé do seu irmão. Não. Comunique-se com o seu irmão, ligue para ele, envie uma mensagem, permaneça na fé. Que tenhamos todos nós uma excelente célula em família. Graça e paz, e Deus abençoe a todos.